discernimento e prodígio. Emmanuel. O homem pode e deve ser, para o ecologista, um protetor da natureza. Para o médico, certa máquina formada de peças por estudar. Para o empresário, um cooperador no serviço. Para o professor, uma inteligência a ser cultivada. Para o escultor, um modelo vivo. Para a comunidade, um esteio da ordem. Para a caravana, um companheiro. Para o necessitado, uma esperança de socorro. Para Jesus, porém, entre todas as criaturas viventes, o homem é o único ser capaz de raciocinar e discernir, assessorado pela vontade e pelo livre-arbítrio, com a possibilidade de realizar prodígios. Se quiser trilhar o caminho do bem e aceitar o dever que lhe cabe na condição de Filho de Deus. Do livro A Semente de Mostarda, pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Paulo, Romanos 8,13. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre, e se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Emmanuel. Boa noite, irmãos. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje e sempre. Vamos à oração de abertura desta reunião. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, que é o teu o reino, o poder e a glória, para hoje e sempre. Com esta prece, levamos em gratidão a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre Senhor, e aos anjos de Deus, por estar sempre conosco, nos dando e nos sustentando no dom da vida. Que a paz do Mestre possa estar conosco, nos instruindo a cada dia na transformação para a nossa própria felicidade, a felicidade de todos aqueles que nos cercam. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, por nos instruir a cada dia através desta doutrina. Que a paz do Senhor seja em todos os corações, hoje e sempre. Assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus queridos irmãos. É uma alegria novamente poder estar aqui com vocês para o estudo, para a reflexão da reunião da noite de hoje.
Foi solicitado através dos irmãos que coordenam as reuniões dessa casa que nós estudássemos hoje o Livro dos Espíritos na sua questão 184 e 184A. Então a gente vai pedir licença aí a todos vocês para a gente fazer a leitura da pergunta. Posteriormente vamos fazer também a leitura da resposta. E assim vamos dando sequência aí, refletindo, abrindo a nossa mente e o nosso coração para a gente aprender um pouquinho mais através dessa doutrina maravilhosa que ilumina o nosso caminho. Então, meus irmãos, vamos fazer a leitura do livro, né, da questão. Essa questão ela está inserida aí no capítulo que nós estamos estudando, que está no livro 2º, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, na terceira parte, com o tema Encarnação nos Diferentes Mundos. Então a gente vai fazer a leitura e posteriormente vamos responder e fazer um breve comentário sobre o tema que nós vamos estudar na noite de hoje. Então, Kardec fez a seguinte indagação aos espíritos superiores, através da pergunta 184. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer, porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de sua elevação. Interessante essa pergunta, né? A resposta dos espíritos é profunda. Então, fala aqui, né, como aquele ditado que a gente conhece, aquele ditado popular, que diz assim, mais ou menos, tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, em outras palavras, né, de acordo aqui com a resposta dos espíritos. Essa questão da gente pedir, eles vão analisar, né, tá? A gente somos livres para perguntar, a gente possui o livre-arbítrio, tanto para fazer as coisas, para realizar as coisas e também para fazer os pedidos. Mas esses pedidos só serão atendidos, só serão aceitos, e em alguns casos serão aceitos, devido ao grau já de elevação que o espírito já alcançou. Mas nem todos, a maioria, nem todos estão nessa condição. Então, eles que vão fazer, né, avaliar a condição de cada um e vai fazer e vai nos convidar a reencarnar em esse mundo de acordo com as nossas condições, de acordo com as nossas necessidades. Então, assim funciona o mundo invisível. Tudo bem planejado, tudo dentro de uma harmonia, dentro de um respeito. Então, tudo isso aí é bem planejado para cada um de nós. Então, dando sequência aí, né, vamos ler aqui também a pergunta 184, que é a seguinte pergunta dessa mesma questão. Então, o Kardec continuou. Se o espírito nada pede, já é outra situação. O espírito nada pede. O que determina o mundo onde irá reencarnar? É como a gente falou na questão anterior, que os espíritos nos contestou. Isso vai depender do grau de elevação. Aquele espírito que nada pede, mas ele é atendido e ele vai encarnar em determinado planeta, o mundo, da forma que ele vai estar, isso já, devido ao seu grau de elevação, então ele já vai ter aí essas condições de poder exercer nesse novo mundo, nessa nova roupagem, aquilo que ele necessita para o seu aprimoramento, para dar continuidade aí na sua evolução espiritual como ser imortal. Então, isso é profundo, né? Essas questões aí,
E então vale a pena a gente estudar essa doutrina maravilhosa que traz tanta luz, tanta resposta que nós obtemos, né? Então isso é valioso. Então, para dar sequência nesse estudo tão profundo e para abrir um pouco mais aí a nossa mente, como de costume aqui, nós vamos pedir aqui licença, pedir um socorro aqui ao Espírito Miramês, que através do livro Filosofia Espírita, no capítulo 4, ele traz uma valiosa reflexão sobre esse tema que nós estamos estudando. Então ele faz essa reflexão baseada também nessa pergunta. Então ele pôs assim, sobre o tema escolha, fazendo a reflexão baseado nessas duas perguntas. Então Miramês fez o seguinte comentário: o espírito pode escolher o mundo em que deseja habitar, mas nem sempre a escolha é concedida pelos benfeitores espirituais, encarregados de estabelecer a harmonia nos mundos e dos seus tutelados. A alma que não se libertou da escravidão, da ignorância, é como a criança que nem sempre pode fazer o que quer. Ela pede aos pais e esses medem o que podem liberar para os seus filhos. Os espíritos que já se encontram conscientes de seus deveres, esses deixam nas mãos dos encarregados da verdade escolher o que eles poderão suportar, de acordo com o seu desenvolvimento espiritual. Nunca os extremos são um bom partido. O melhor lugar para os que se encontram na posição espiritual dos habitantes da Terra é o meio termo. Neste caso, nem um mundo atrasado, nem um mundo mais iluminado, mas sempre compatível com o grau de progresso da alma. Em muitos casos, espírito de alta linhagem espiritual pode descer à Terra, pela força do amor, como registram muitos casos, mas nunca pode o espírito atrasado ascender a mundos adiantados. Ele não suportaria o padrão vibratório daqueles mundos. A própria razão não pode nos deixar pensar de outra forma. Nem sempre o espírito pode escolher o mundo que deverá habitar, mas, quando sua condição o permitir, ele terá a sua liberdade. Entretanto, as leis universais que nos amparam, nos ajudam, atendem ou não aos nossos pedidos, negando quando achar conveniente e cedendo quando for o melhor para nós. Todo o universo é cheio de divisões incontáveis, e todas elas obedecem a uma lei, capaz de colocar cada um em seu lugar merecido. Essa harmonia nos prova a bondade do Criador, que espalhou mundos, sóis e estrelas no espaço infinito. Porém, cada um se encontra no seu lugar certo. A nossa capacidade de escolha deve estar vibrando com nossa evolução espiritual, porque escolher o que não suportamos é desespero sem necessidades. Há mundos e mais mundos esperando habitantes, mas que sejam espíritos que suportem sua influência e que lhe facultem igualmente algo que a matéria absorva e melhore, atendendo ao progresso que afinize com suas necessidades. A vida tem a segurança de Deus, pela sua onisciência, pulsando em toda parte do universo. Se quisermos estagiar em planos superiores ao que nos encontramos, é necessário fazer jus a essa lei. Trabalhemos e avancemos o nosso mundo íntimo, aprimorando as nossas qualidades, porque somente ela
abrirá-nos-ão a porta do mundo bem-aventurado para o nosso coração. Não há engano da divindade em colocar-nos no lugar em que nos encontramos. Somente recebemos o que merecemos, em qualquer lugar onde estivermos. Podemos confiar em Deus, que Ele é sempre Deus de bondade e de amor, e nós todos somos seus filhos. Se não damos pedras aos filhos que nos pedem pão, Deus não irá fazer de outra forma. E isso desperta em nós cada vez mais esperança nele, confiança no que ele pode nos dar, sempre nos ajudando a escolher o melhor. Trabalhemos esperando, pois, se semeando vida, colheremos vida. A nossa existência é uma eterna semeadura. Basta sabermos escolher as sementes, pelo pensar, pelo falar e pela vida que levamos, pois a felicidade se encontra dentro de nós, esperando que a descubramos. Meus irmãos, isso é fantástico, né? O que acabamos de ler aqui, através desse espírito, do espírito Miramês. Então, fica aí, né? Essa questão aí, né, abrangendo mais um pouco nessa questão. Então, quer dizer que todos nós podemos pedir mais espiritualidade dentro dessa lei, dentro dessa organização que eles fazem, né, que eles trabalham em cima disso. Então, eles planificam tudo de acordo com a necessidade de cada ser. Então, eles não vão deixar a gente escolher um mundo que não está compatível com as nossas necessidades. Porque devido ao nosso grau de elevação, às vezes nós não temos essa condição, essa bagagem, se nós vamos para um mundo superior, a gente não aguentaríamos a energia, né, que esse planeta, que esse mundo nos oferece. Então nós não estamos em condições de habitar. Então eles, dentro dessa lei, dentro dessa organização que eles fazem obedecendo essa lei do Criador, então tudo ali é feito na pura harmonia e na pura responsabilidade, como deve ser em qualquer lugar. Então, meus irmãos, isso é magnífico, né? Isso é algo assim muito importante e valioso para a nossa vida. Então fica aí mais no estudo da noite de hoje. Agradecemos a oportunidade que essa casa sempre nos oferece de estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais com essa doutrina maravilhosa. Muito obrigado e que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, boa noite. Hoje vamos estudar do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do ensinamento de Jesus que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a gente viu nas nossas palestras anteriores, né, que foram abordado o tema da ressurreição, da reencarnação, mostrando, né, que a reencarnação representa a justiça de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus. Não tem sentido a vida começar com o nascimento do corpo físico, né?
e acabar com a morte do corpo físico. Da mesma forma, não tem sentido a vida física acabar e depois que o corpo se decompõe, ela ressurgir, né? Então, tudo isso a gente já abordou e tudo. Hoje, o objetivo do nosso estudo, que o Evangelho traz para nós, é falar sobre os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrado pela unicidade de existências. Então, é mais uma forma de mostrar o tanto que a reencarnação é algo que traz o amor e a justiça de Deus. É algo mais lógico, mais racional, porque a gente vai ver que à medida que eu vou reencarnando, eu vou construindo mais laços de amor, eu vou fazendo com que minha família, né, a família não a consanguínea, porque essa acaba com a morte do corpo, mas aquela do afeto, aquele laço que une os espíritos, do amor verdadeiro, do amor que Jesus veio trazer para nós, ensinar para nós, essa se perpetua com a reencarnação e vai cada vez mais se ampliando, né? Ao contrário, se nós tivéssemos só uma vida aqui no corpo físico, né, e considerássemos que quando a vida acaba, eu vou ser julgado pelo que eu fiz nessa vida, de bom ou de ruim, eu vou para o céu ou para o inferno, eu estou condenando, certamente, alguns dos nossos familiares à separação eterna, né? Porque um vai para o céu, outro para o inferno, e aí de lá não sai e o outro também não sai. Então não tem muito sentido essa lógica da unicidade das existências. Já a reencarnação, não. Ela mostra, né? Ela dá oportunidade ao espírito de vivenciar diversas experiências no corpo, e nessas diversas experiências ele vai evoluindo, vai transformando desafetos em afetos, vai construindo mais empatia, simpatia, de valores espirituais e ampliando o laço da sua união, daqueles que amam, que quer bem. E essa é a família espiritual. Essa família que Jesus veio ensinar. Você se lembra quando ele estava lá no monte, chegaram, ele estava pregando para as pessoas e chegaram para ele e perguntaram, disseram para ele, né? Sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo tomá-lo. Aí Jesus para e fala, eis aqui minha mãe, meus irmãos. Ele fala da família espiritual naquele momento. Não é a família de sangue, né? Não significa que a família de sangue não possa ser também família espiritual. A mãe de Jesus, certamente, Maria, era da família espiritual de Jesus. Talvez seus irmãos não o fossem, porque não compreendiam Jesus,
mas a mãe sim, né? Então, isso mostra que com o passar das diversas encarnações, nós vamos construindo a nossa família espiritual. E é isso que a gente precisa entender. Muitas vezes a gente fica em dúvida, né? Pô, será que pelo fato de eu ter diversas encarnações e ter diversos familiares, eu vou chegar na vida espiritual, eu vou ter vários pais, várias mães no mundo espiritual, vários irmãos, e como se isso fosse algo, primeiro, ruim. E não é, né? Agora, esses pais, esses irmãos, eles, quando nós reencarnamos e tivemos esses espíritos conosco, que foram nossos pais, nossos irmãos, nossas mães, nós tivemos com eles uma relação de afeto, de carinho e de amor? Se sim, eles vão estar lá na minha família espiritual. Porque os espíritos se agrupam por afinidade. Aqueles que se amam, que se querem bem, vão estar sempre juntos, para que se apoiem, se ajudem nas diversas encarnações. Muitas vezes, toma-se a decisão, em conjunto, de uns reencarnarem para vivenciar a experiência, e outros ficam lá do plano espiritual, ajudando, velando, sendo o anjo da guarda, o protetor, aquele que vai dar boas sugestões mentais para aqueles que estão encarnados, para não errarem, porque isso é amor. Então, é isso que faz com que os espíritos se agrupem, esse laço de amor. E essa separação temporária entre os encarnados e os desencarnados é algo passageiro. E é feita, às vezes, conscientemente, para se ajudarem, para que um não deixe o outro cair, para ele poder continuar velando. Isso é amor. Então, o fato de você ter vários pais, várias mães, vários irmãos, primeiro, que isso não deveria ser um ponto de preocupação. Se os laços foram laços de amor, você ter pessoas que te amam, que te querem bem contigo na vida espiritual, porque o amor verdadeiro não é egoísta, né? Não vamos pensar que os pais e as mães vão ficar brigando, ele é meu filho, vão brigar por mim. Não, não é isso. Vão estarem juntos, se apoiando e ajudando a nossa evolução. E nós, quando estivermos na vida espiritual e eles estiverem encarnados, nós vamos estar ajudando-os nesse processo de evolução deles, porque todos nós somos seres em evolução. Nossos pais de hoje, somos seres em evolução. Os que vieram como nossos pais vieram com uma missão, um compromisso de ajudar aqueles espíritos que viriam como filhos a ajudar nesse processo de reencarnatório, a evoluírem de valores morais, valores que vão ficar com esses seres espirituais para sempre. Então, eles ajudam a construir o nosso ser espiritual. Mas hoje eles estão na condição de nossos pais. Amanhã eles podem vir na condição de nossos filhos, se eu tiver condição de ajudá-los na evolução. Então, pai e filho
na realidade, é algo para o momento da encarnação. Claro que um espírito se destaca com relação a outros no seu valor interior. Aquele que adquire mais conhecimento, consegue evoluir mais rápido, ele fica como se fosse o orientador, o protetor daquele grupo, o pai, né, daquele grupo de espíritos que estão evoluindo. Mas quando os espíritos estão mais ou menos no mesmo estágio de evolução, estão se apoiando nesse processo de evolução, não há um distanciamento grande na evolução de um para o outro. No momento um vem como pai, no outro vem como filho, e assim vão evoluindo. Assim se dá o processo de evolução, né? Muitos pensam de uma forma muito materialista sobre esses laços de família. Pensam no laço do sangue, como se quem tem o mesmo sangue ou o mesmo sobrenome tem compromissos maiores. Não, não é assim. As famílias encarnadas, elas são estruturadas para se apoiarem, sim, para os pais, os mais velhos, os avós, os tios, ajudarem aqueles mais jovens a adquirirem valores espirituais para a evolução. Mas quando a gente passa a criar um amor doentio, egoísta, achar que só aquele grupo merece tudo e os outros não merecem o nosso amor, o nosso carinho, nós estamos indo contra o próprio ensinamento de Jesus, que pede para a gente olhar o próximo como nosso irmão. Pede para a gente olhar o outro com carinho, com amor, com benevolência, e não de forma egoísta. Então é nesse sentido que a gente precisa entender que a vida material, ela é algo temporário e passageiro. O que vai ficar não são as coisas materiais que nós construímos, mas vão ser os valores espirituais que adquirimos. E isso que vai nos unir na vida espiritual. O amor egoísta, aquele doentio, que faz com que nós só amemos os que estão com o nosso sangue, ele vai acabar no momento, então, que o corpo morrer. Porque quando você chega na vida espiritual, você vai perceber que outros que não tinham o seu sangue estavam lá velando por você, ajudando você, e que aquela distorção do seu próprio amor para com aqueles com quem você convivia, aquele amor doentio, não faz sentido. É algo que não encontra amparo no ensinamento de Jesus. Porque você vai chegar lá e vai encontrar espíritos que você não se lembrava, não faziam parte do seu ciclo, mas demonstram por você um carinho e um amor que você vai ficar admirado. E onde esse amor foi construído? Em outras vidas, em outras famílias, né? E aí a gente vê que olhar para a família material, consanguínea, só é um olhar estreito, é um olhar pequeno.
o ensinamento de Jesus é de que a nossa família vai cada vez mais crescendo à medida que eu vou amando mais pessoas, mais seres espirituais. Porque os nossos laços de união estão no amor. É o amor que vai fazer com que a gente tenha mais familiares no mundo espiritual, né? E se a gente for observar as filosofias, né, que falam sobre a vida depois dessa vida, né, e a gente percebe que elas não trazem muito sentido. Vejamos, o materialismo. O que o materialismo fala? A gente vai, constrói uma família aqui, cria laços de amor, morre, acabou tudo. Não tem mais. Você não tem família mais depois que você morre. Essa é a visão do materialismo. Então por que a gente constrói laços de amor aqui? Se une, cria esse sentimento bom para depois se perder? Não ter mais? Acabar tudo? Porque o nada é o que existe depois da morte, na visão materialista. Então a gente vê que ela não tem muito, se sustenta como teoria, né? Temos a teoria panteísta, que é panteísmo é aquela teoria que fala que nós somos originados de um todo universal, de Deus. A gente nasce, cria uma individualidade e depois que a gente morre, a gente volta para esse todo e perde a nossa individualidade. Ora, se eu vou perder a minha individualidade, meu pai vai perder, minha mãe vai perder, meus irmãos vão perder, acabou. Não vai existir mais a família depois da morte. Da mesma forma que o materialismo, de uma forma diferente, que o materialismo é o nada. O panteísmo não. Você vai voltar a fazer parte da divindade. Mas só que você não é mais um indivíduo. Então você não vai ter o amor pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, porque eles não vão existir mais, nem eu vou existir mais. Nós vamos estar sendo parte do todo universal. Então é uma outra teoria que não se sustenta, né? A teoria da unicidade da existência, que a maioria, né, das religiões hoje ainda professam, eu diria, né, de forma, infelizmente, ainda processam, porque não fazem uma análise mais profunda. Por quê? Essa teoria da unicidade da existência, que várias denominações religiosas ainda seguem, ela diz que a vida do espírito começa junto com o corpo. No momento da fecundação, meu espírito surge também. Não existiu nada antes. Eu nasço ali naquele momento. Mas eu não tenho outra vida. Eu só tenho aquela. Aí eu vivo uma vida e a gente conhece por nós mesmos o tanto que a gente ainda erra, o tanto que a gente ainda não é perfeito, né? E outros, alguns membros da nossa própria família, erram até mais que nós. E aí, você morre e você vai para um lugar. O outro morre, pode ir para o mesmo lugar, mas pode ir para outro lugar. Um pode ir para o céu, o outro pode ir para o inferno. E aí? Eternamente. Essas teorias religiosas defendem esse pensamento.
Se você errou, você vai pagar no inferno. Se você acertou, você vai para o céu. Se você foi mais ou menos, você vai para o purgatório. Aí depois do purgatório você ainda tem chance de ir para o céu, se você sofrer lá, né? Mas é eterno, acabou. Não tem jeito de mudar. Ah, mas estou lá no inferno, levando espetada do capetinha e arrependi. Não adianta, vai continuar levando espetada. Errou, reconhece que errou, quer mudar, não adianta, vai ficar levando espetada eternamente. Gente, isso não tem sentido com a justiça de Deus, com a existência de Deus. Porque Deus é amor. Ele não vai fazer ninguém, ele não vai deixar ninguém sofrer mais do que precisa. Porque senão ele não seria amor, não seria um pai bondoso e amoroso. Então, uns vão para o céu, outros vai para o inferno. Imagina uma mãe que vai para o céu e vê na felicidade do paraíso, vê seu filho sofrendo no inferno. Ela vai ficar feliz no paraíso? Não vai nunca. Não vai nunca. Nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum irmão que ama. Quem nós amamos, nós não queremos ver sofrer. Que pai, que mãe que quer o sofrimento dos seus filhos? Então, essa teoria também não traz sentido. E aí a quarta, a da reencarnação, que é a que traz a maior clareza, a maior justiça, em que nós já tivemos várias vidas anteriores e teremos várias outras. Essa atual é um momento de evolução para o estágio que eu estou agora. E eu vou evoluir, vou acertar, vou errar, vou sofrer as consequências do meu erro e os benefícios do meu acerto. E aí, quando a minha vida acaba, eu vou para a vida espiritual. Posso não encontrar imediatamente aqueles que eu amei. Imediatamente, não. Porque eu ainda estou perturbado, ainda estou carregando minhas imperfeições e meus vícios. Mas à medida que eu começo com o sofrimento na erradicidade, me desperta, e eu reencontro. Gente, é só a gente lembrar dos livros de André Luiz, o filme Nosso Lar. André Luiz desencarna, fica no umbral, sofrendo. A mãe dele, o tempo todo, do lado dele, desde o momento da morte, ele não a via. 7 anos depois, ele, arrependido de muita coisa errada que ele tinha feito, ele pede a Deus para ajudá-lo, e a mãe dele, quem está lá, dando abraço para ele, ele ainda não reconhecia aquela mãe dele. Depois que ele a vê, que ele se equilibra em Nosso Lar, é que ele consegue ver a mãe dele abraçar, e aí ele vê, né? Ele é chamado a reviver o momento da morte dele, e ele vai ver que a mãe dele sempre esteve com ele. Ele achava que não. Essa é a filosofia mais coerente, mais racional e que traz a maior justiça. É a que traz a justiça de Deus. E a grandeza de Deus se reflete na reencarnação, porque ninguém fica eternamente sofrendo.
Todos nós temos a oportunidade de ajudar. E aqueles que nos amam sabem que podem nos ajudar e vão estar ali tentando nos tirar da situação ruim que nós nos encontramos. Lembra da história da mãe no paraíso e o filho sofrendo lá no inferno? Na teoria da reencarnação, a mãe vai, ajuda, ele não fica eternamente sofrendo no inferno, ela ampara, leva ele para uma nova encarnação. E aí ela nasce para ser mãe dele de novo, ajudar, ou ela vem como uma irmã para poder estar mais próximo, aconselhá-lo em alguns, quando ele estiver já na juventude, na adolescência, ou um irmão, porque o espírito não tem sexo, o espírito pode nascer numa encarnação como homem, noutra como mulher. Mais um motivo para a gente não ficar se apegando a laços de sangue, em ter, eu vou ter vários pais e várias mães. Olha, no momento, seu pai reencarna como seu pai, homem. No outro existência, ele pode te reencarnar como seu irmão, como sua mãe, em outras existências. O espírito não tem sexo. Quem tem sexo é o corpo, o encarnado. O nosso ser espiritual, ele não tem sexo. Então a gente vai vendo essa beleza que é a criação de Deus e o tanto que ele dá oportunidade para a gente evoluir e ampliando os nossos laços à medida que nós vamos construindo o amor em nós. Porque eu construindo o amor em mim, eu vou estar amando mais pessoas, vou estar me aproximando de mais pessoas, vou estar vivendo com outras pessoas, recebendo outros espíritos como filhos em encarnações futuras, à medida que eu vou evoluindo, vou recebendo espíritos que não faziam parte do meu ciclo de relações espirituais, mas por amor eu me apego e vou querer ajudá-lo. E o amor vai ampliando isso e construindo um ambiente bom para todos. Porque quando nós nos amarmos como Jesus ensinou, nós amarmos uns aos outros, como eu os amei, Jesus amou a todos. Jesus amava ao rico, ao pobre, ele ao doente, ao sadio. Ele não selecionava. Ele amava romano, judeu, fariseu. Ele não tinha restrição. Ele amava. Então, à medida que a gente tiver isso, os nossos laços de família vão só ampliar. Eu não vou perder, eu vou ampliar os laços de amor, e, consequentemente, os laços de família. Então, meus irmãos, é isso que essa lição quer ensinar para a gente. Não deixemos o egoísmo, o amor egoísta, falar mais alto em nós. Achar que a nossa família é só a família consanguínea. Ela é nossa família. Mas a nossa família transcende a essa família. Porque existem outros que amamos e que nos amam, que não estão aqui encarnados. E à medida que eu vou desenvolvendo isso em mim, eu vou ampliando cada vez mais. Então é isso que a gente queria trazer nessa noite, para que a gente possa compreender a beleza da reencarnação, a beleza dessa oportunidade que Deus nos deu de progredir nas diversas reencarnações, construindo cada vez mais laços de amor
e atingindo, né, o objetivo da nossa existência, que é progredir cada vez mais e adquirir valores que nos fazem agir como irmãos uns dos outros. Obrigado, que Jesus esteja sempre conosco. Boa noite. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos,
que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.